E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E eu não sei se você já chegou a pensar na possibilidade de vender queijo vegetal, né? Isso daí pode ser uma realidade e você pode ter muito sucesso nisso, inclusive, né? Porque pelo menos em relação a mercado consumidor para esse tipo de produto, cada vez é maior. Ou seja, é um mercado em expansão, né? Primeiro porque assim, eu pensava dessa forma, né? Quando eu comecei a fazer queijo vegetal e comecei a colocar isso para as outras pessoas consumirem, e depois eu até cheguei a vender, né? Em Portugal, eu cheguei a vender meus queijos vegetais aí, né? E eu imaginava que era só vegano que fazia parte desse mercado consumidor, né? Por que que alguém que ainda consome queijo tradicional gostaria de trocar isso por queijo vegetal, né? E quando eu comecei a entrar nesse meio, eu comecei a perceber que eu estava completamente enganado. E isso porque o volume de pessoas que têm intolerância à lactose ou alguma alergia à proteína do leite é cada vez maior. E isso porque, aí depois eu comecei, né, a ir atrás, pesquisar algumas coisas, mas o caso da intolerância à lactose, por exemplo, é uma coisa que ela não é necessariamente algo genético, né? Não é uma coisa que você nasce com aquilo lá, não é uma condição que você nasce e vai estar com você ao longo da vida. Você pode muito bem ter nascido sem intolerância à lactose e depois de um certo tempo você desenvolver essa intolerância à lactose. Uma das características dessa condição é o desenvolvimento conforme o corpo ele vai envelhecendo. E o mais interessante de tudo é que se você não sabia dessa informação, assim como eu não soube por muito tempo, de repente está consumindo queijo, está começando a desenvolver um certo desconforto, né? Começa a ter inchaço, né? Perceber que não está bem, dor de cabeça e tal, e leva um certo tempo para associar isso com o consumo do queijo, né? Então, até isso acontecer, tá só passando mal, né? Então, é um mercado consumidor que está crescendo a cada dia, vamos dizer assim, né? E sem contar as pessoas que acabam por ter uma consciência um pouco maior de que o próprio queijo tradicional ele acaba trazendo outros desconfortos, né? Pela questão de sódio que ele tem, pelo alto índice de gordura insaturada, né? Assim, algumas pessoas passam a ver o queijo como um alimento que não é tão vantajoso assim de consumir. E aí, se existe a possibilidade de você trocar isso por um substituto que seja mais saudável e tenha gosto de queijo, nossa, por que não? Né? Então, cabe a quem já pensou nessa história de vender queijo vegetal, ou se não pensou e começou agora a acender uma luz aí na cabeça, por conta desse mercado consumidor, é questão de trabalhar a receita, fazer um queijo vegetal bom, com gosto de queijo, e começar a apresentar para as pessoas. Né? Porque começar a trabalhar com um exemplo aqui. Então, olha só uma coisa. Eu fiz um requeijão, um requeijão vegetal, e para esse requeijão vegetal aqui, eu acabei gastando o preço, né, o que eu consumi, o que custou para fazer esse requeijão vegetal. Custou 80 gramas de castanha de caju, tá? E uma bolotinha de inhame. Quanto custa isso na sua cidade? Tenta imaginar o preço, né, que você paga por 80 gramas de castanha de caju e de uma bolotinha de inhame. Tá? E isso daí me rendeu esse copo de 200 gramas desse requeijão. Agora, olha só como a coisa pode mudar de figura, né? Porque beleza, custou isso daí e tal, fiz ele. Mas eu coloquei ele nessa embalagem aqui, né, que fica um pouco mais chamativa, que na verdade eu presenteei uma amiga minha com esse requeijão. Mas você vendo essa embalagem, né, vendo esse produto, quanto você pagaria por esse copo de 200 gramas de requeijão? E detalhe, né? Estamos falando de um produto que é artesanal, tá?
Estamos falando de um produto vivo, com poucos ingredientes, que tem uma riqueza em termos de vitaminas, de enzimas, né, de fibras, que dificilmente a gente encontra num produto comprado. Né? Ou seja, é bem mais saudável esse requeijão que foi fermentado, inclusive, né, com base de castanha de caju, do que comprar. Então, o exercício aqui, para você enxergar essa oportunidade, faz as contas dessas 80 gramas de castanha de caju, uma bolinha de inhame, e quanto você pagaria de um pote desse. Né? E veja se isso daí é lucrativo ou não o suficiente para se aventurar, para ter isso, obviamente, né? Num primeiro momento, não estou falando de largar o emprego e tal, e eu vou fazer isso na minha vida, pode até ser, mas num primeiro momento, sempre você vai começar com uma possibilidade de erro menor. Né? Então você começa isso daí com renda extra. Quando eu vendia queijo vegetal em Portugal, para mim era uma renda extra. Eu trabalhava como cervejeiro profissional. Né? Essa era a minha vida. E quando eu voltava da fábrica, aí eu acabava produzindo as minhas peças e tal, entrava em maturação. Quando estavam para ficar pronta, aí eu anunciava que eu estava vendendo, já compravam tudo, então era assim, o que eu tinha eu vendia. E isso daí funcionava como uma renda extra maravilhosa. Né? Com isso daí eu conseguia pagar aluguel, conseguia pagar as contas de casa, pagar o que eu comia, ou seja, dá uma alegria na vida. Né? Então, se você ainda não tinha pensado nessa possibilidade, de repente pode fazer sentido.